Olá pessoal, Everton Araújo aqui. Esses dias eu me peguei pensando em um filme que eu gostava muito quando eu era mais novo, chamado Tempo de Matar. Ele tem o Matthew McConaughey no papel principal, interpretando o advogado Jake Brigance, e o elenco também conta com atores de peso, como a Sandra Bullock e o Samuel L. Jackson. Embora tenha se passado tanto tempo, pois esse é um filme dos anos 90, eu nunca esqueci a sua mensagem. Esse filme é uma aula de storytelling, e ele me fez perceber o quão importante é para um advogado, que precisa ter um grande conhecimento jurídico e poder de convencimento, também ser um ótimo contador de histórias. Ao final desse vídeo, você vai descobrir o porquê de a mensagem de Tempo de Matar ser tão importante e como ela pode nos inspirar a contar boas histórias. Tempo de Matar conta a história de Carly Haley, um pai negro, interpretado por Samuel L. Jackson, que enfrentará um julgamento onde, caso ele seja condenado, ele será executado na câmara de gás. Carl vai ser julgado por ter matado 2 homens brancos que violentaram sua filha, uma garotinha de apenas 10 anos. Em seu ataque, ele também acabou ferindo um policial que fazia a escolta dos criminosos. Esse caso se passa em Clinton, uma cidadezinha rural do Mississippi, na década de 80. Embora a lei de segregação tenha sido abolida em 1964, as feridas ainda estão abertas e há muita tensão racial no ar, principalmente pelo fato da Ku Klux Klan ter voltado a agir na região depois de décadas sem dar as caras. Agora eles estão pressionando pela condenação de Carly. É nesse momento que Jake Brigance, um jovem advogado passando por escassez de clientes e dificuldades para fechar as contas, decide assumir a defesa de Carl, mesmo que este não possa pagar. Ele se compadeceu da situação e está disposto a fazer justiça. Você conseguiu sentir o tanto de tensão que há só no ato 1 desse filme, na apresentação? Tema sensível, mais elenco de peso, mais diretor competente. Uma combinação brutal. O ato 2 trata de todo o conflito que se dá entre as estratégias da defesa e da acusação durante o julgamento. Além disso, o caso ganhou bastante visibilidade na imprensa e está tendo cobertura intensa. E para fechar, a Ku Klux Klan está agindo na cidade para influenciar o julgamento. A primeira disputa é sobre o local do julgamento. Ambos sabem que a demografia racial da região vai influenciar na composição do júri. A acusação deseja formar um júri na cidade onde ocorreu o crime, com a maioria branca, para garantir a execução. Por outro lado, a defesa precisa contrabalancear isso. Eles querem transferir o julgamento para uma cidade com mais negros, para ter alguma chance de conseguir uma composição mais justa. Enquanto Jake combate no tribunal, ele acaba trazendo o problema para dentro de sua casa, porque a clã começa a fazer ameaças e chega até a atacar sua família, em represália por ele ter assumido a defesa de Carl. Jake, até então fazendo tudo por conta própria, por não ter condições de contratar assistentes, acaba encontrando uma aliada, a jovem e talentosa estudante de direito Ellen Roark, interpretada por Sandra Bullock. Ela é muito inteligente e sempre auxilia Jake a formular uma estratégia e explorar uma alternativa que ele não tinha visto. Em certo momento, aparece uma organização chamada NAACP. O foco deles é usar as leis e os tribunais para combater o racismo. Eles aparecem querendo que Jake seja substituído por um advogado de prestígio de escolha deles. O filme usa essa organização para mostrar que até dentro do lado dos heróis, há política e disputa de imagem. Eles querem transformar o caso em um símbolo nacional, enquanto Jake e Carly querem apenas a liberdade. O ato 3 chega com os momentos finais do julgamento, onde a tensão é elevada em vários níveis. A clã vai para as ruas e entra em conflito com os apoiadores de Carl, pessoas são feridas e o líder da clã é morto no confronto. Agora, com o irmão mais velho de um dos homens que foi morto por Carl como líder, a clã orquestra um atentado contra Jake.
mas quem é atingido é o policial, que acaba ficando paralítico após o ataque. Além disso, eles sequestram Roark e a mantêm presa para que ela não interfira no julgamento. Chegamos no momento em que as testemunhas de acusação e defesa são ouvidas e nos encaminhamos para a decisão do júri. Mas informalmente, ele já tem uma decisão: culpado. Jake admite que Carl vai ser condenado. Ele entrega os pontos e sugere que eles façam um acordo para tentar trocar a pena de morte por perpétua. Nesse momento, em uma última conversa honesta entre os dois, Carl é sincero com Jake. Ele diz que sempre soube que não havia chance dele ter um julgamento justo. Ele conta que o contratou porque ele era branco e entendia como aquelas pessoas que o estavam julgando pensavam. Jake fica revoltado por pensar que eram amigos. Mas como ser amigo de quem você nem sabe onde mora e que as suas filhas jamais brincarão juntas, pois vivem em realidades diferentes? Carl pergunta a Jake o que era preciso que eles vissem para que o libertassem. Então, nos encaminhamos para a resolução do filme, a aula de storytelling, e o que me inspirou a fazer esse vídeo. Chegamos às considerações finais. O promotor de justiça encerra clamando para que o júri condene o réu, dizendo que Carl não tem o direito de fazer justiça por conta própria e tirar das mãos deles esse direito. Em seguida vem Jake. Ele poderia ter feito um encerramento técnico, pedindo a absolvição, mas ele faz outra coisa. Ele decide ser vulnerável. Jake admite sua inexperiência e diz que o papel do advogado não é só falar de justiça, mas sim buscá-la, alcançá-la e vivê-la. Mas não é possível haver justiça se nós a buscarmos com a mente cheia de ódio e com o olhar do preconceito. É preciso buscá-la com o coração. Ele pede para que todos fechem os olhos, e o silêncio preenche o tribunal. Então Jake começa a contar uma história. A história de que um dia, em uma tarde ensolarada, uma pequena garotinha foi até a mercearia comprar o que sua mãe pediu. Na volta, caminhando por uma estrada de terra, uma caminhonete a alcança. 2 homens saltam. Eu não vou entrar em detalhes da história que Jake conta, porque o objetivo desse vídeo não é chocar vocês. Eu apenas queria mostrar um poderoso exemplo de storytelling. Mas mesmo assim, eu recomendo que você assista ao filme. Ele vale a pena por si só. Ao final da história, quando a garotinha foi jogada da ponte para morrer nas águas frias e escuras do riacho, ele diz: "Conseguem vê-la? Eu quero que vocês visualizem aquela garotinha. Agora, imaginem que ela é branca." Quando Jake termina a história, muitas pessoas vão às lágrimas, pois ao pedir para que fechassem os olhos, elas foram transportadas para dentro da narrativa. Eles sentiram na pele o infindável tormento pelo qual aquela garotinha passou. Quando ele diz para que eles imaginem que ela fosse branca, ele os fez enxergar com o coração. E eles perceberam que aquela não era mais só uma garotinha negra. Ela podia ser qualquer criança. Essas pessoas tiveram seus corações despedaçados. Elas sentiram o mesmo que o pai dela sentiu, a mesma dor que o levou a agir. Para a felicidade geral da nação, o júri absolve Carl, mas o filme não acaba aqui. Há uma cena final muito especial, que mostra Jake chegando com sua mulher e filha a uma festa na casa de Carl. Eles estão celebrando a sua liberdade. Agora eles são amigos. Esse filme é baseado no livro de John Grisham, Tempo de Matar. Em 1984, o autor, até então um advogado novato na época, ouviu esse relato da própria vítima no tribunal. Enquanto ouvia,
Ele olhou para o pai e depois para o júri e pensou: se eu fosse o pai dela, eu traria uma arma para esse tribunal e mataria esses homens. Como ele era um homem da lei e não um justiceiro, ele usou a ficção para viver essa fantasia de justiça. Para escrever o livro, ele se fez uma pergunta: e se o pai fizesse o que todos nós sentimos vontade de fazer? Essa não é só uma história de tribunal. É sobre a frustração humana diante da injustiça. Muitas vezes, lei e justiça não são a mesma coisa. E se o pai decidisse que a justiça não era o suficiente? Toda boa história começa com um e se. Em vez de esconder esse sentimento, o autor transformou isso em arte. É isso que torna Carly Haley tão humano. E é por isso que esse filme é uma aula de storytelling. A história que Jake conta para o júri traduziu em palavras o sentimento do autor. Somente um advogado com a coragem de ser vulnerável e a atenção para contar a história de uma maneira tão humana poderia ter convencido aquele júri. Eu sempre digo aqui nesse canal: o caminho para a mente passa pelo coração. Revendo essa história, eu fiquei até com vontade de ler o livro. E para minha surpresa, eu descobri que há um segundo livro, Tempo de Perdoar. Jake Brigance, o herói de Tempo de Matar, está de volta nesse thriller jurídico que mostra John Grisham no auge de seu talento. Se você estivesse naquele júri, depois de ouvir essa história, você conseguiria condenar aquele pai? E o storytelling de Jake? Ele fez a diferença para mudar a opinião do júri? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima história.